3 diz assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dedique-nos ao ministério, ou ao que ensina, esmere-se ao fazê-lo, e ao que exorta, faça com dedicação, e o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, e o que exerce misericórdia com alegria. Bom, irmãos, o tema dessa noite, conforme eu tinha prometido, é procrastinação. É uma palavra difícil, né? Procrastinar, que palavra grande, né? Longa. Muitas vezes a gente não ouve falar tanto no nosso dia procrastinação, mas já é um assunto que nós temos, que está permeando, né? É uma palavra nova que tem surgido nos últimos dias, que tem um significado que é deixar para depois. Deixar algo que nós sabemos que nós temos que fazer hoje, que nós sabemos que tem que fazer, nós podemos fazer, mas nós deixamos para fazer depois. Nós vamos deixando, postergando algo importante para ser feito para depois, para amanhã, uma coisa que deve ser feita, uma coisa que é um pouco diferente da preguiça. Alguns não gostam de dizer que é uma preguiça, alguns não gostam de afirmar que é uma preguiça, que é algo que eu estou deixando de fazer porque eu estou com preguiça, mas é algo que eu tenho que fazer dentro de, às vezes, algo que eu deixo de fazer por insegurança. É uma coisa que não por preguiça, mas é algo que a gente vai deixando de fazer por, às vezes, uma baixa autoestima, uma autoestima baixa. Eu não estou tão confiante que eu tenho que fazer algo, que eu tenho que desenvolver, e a gente vai deixando isso para fazer sempre para amanhã, vai jogando as nossas ações que nós sabemos que nós devemos para fazer sempre para depois. E os estudiosos, né, da mentalidade, da neurociência, eles não gostam de definir isso como uma preguiça. Também não é uma disfunção, psicológica, né? Uma disfunção comportamental, também não é uma disfunção psicológica, não. Então, a procrastinação, ela é algo diferente da preguiça. A preguiça que é um pecado, a preguiça é coisa que Deus não gosta, mas a procrastinação, ela anda junto com a preguiça. Ela é uma irmã muito próxima dela, é uma irmã assim bem próxima, né, da preguiça. É deixar algo para fazer para amanhã. Uma coisa que conforme eu brinquei aqui, né, o matuto do interior, ele fala que é cozinhar o galo, né? Você já cozinhou o galo, tio Dono? Aquela carne dura que você deixa ali cozinhando, aquele galo velho, né, que você vai cozinhando, porque se você não cozinhar ele por horas e horas, a carne dele é tão dura que você tem que deixar Fica mais, e o matuto ele fala: para de cozinhar o galo, rapaz, vai fazer a coisa que você tem que fazer. A procrastinação, para quem quer entender melhor, é cozinhar o galo. É essa linguajar popular que a gente vai deixando para fazer as coisas para amanhã, que também é diferente da prudência. A prudência, sim, ela já é algo virtuoso, já é algo justo, é algo que Deus gosta. A prudência, a própria Bíblia diz em Provérbios, em vários versículos, mas um deles em Provérbios 8:12 diz: eu a prudência habito com a sabedoria. Aliás, eu a sabedoria habito com a prudência e me disponho de conhecimento e conselhos. A prudência é diferente da procrastinação, que é deixar para amanhã. Ela consiste em ser uma pessoa que ela quer fazer algo baseado em coisas certas. Ela só decide fazer algo quando ela sabe que ela tem todas as informações e ela está com a convicta certeza que ela está fazendo certo.
Por isso diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e me disponho de conselhos e conhecimento. A prudência, diferente da procrastinação, é você quer fazer algo, você está disposto a fazer algo, mas você quer ter certeza se aquilo que você está fazendo é o correto. Por isso são pessoas que buscam conselhos, pessoas sábias, pessoas que conversam, pessoas que examinam as escrituras, antes de fazer qualquer decisão, tenham atitudes prudentes e saber se o que elas estão fazendo realmente é o correto. Então muitas vezes, não é que elas demoram para fazer, mas as pessoas prudentes, elas evitam fazer algo porque elas não têm ainda todas as informações possíveis e elas não tomam uma decisão sem saber de fato se elas estão certas ou erradas naquela decisão. São pessoas prudentes, elas não tomam uma decisão, elas não fazem nada sem ela ter todas as informações e todas as instruções, todas as coisas para elas terem as instruções certas, para elas tomarem as decisões corretas. Então a prudência, muitas vezes, tem pessoas que são prudentes, pessoas que buscam conselhos, e as pessoas ficam acelerando essas pessoas. Vai, faz. Por que você demora para fazer? Enquanto a pessoa está pensando, ela está buscando conselhos. Isso sim é uma coisa justa. Isso sim é uma coisa correta. Agora, a procrastinação é um pouco diferente. A procrastinação é você saber o que você tem que fazer, você já tem todas as informações, você já tem tudo aquilo, e você vai jogando isso para depois, você vai jogando isso para amanhã, você vai jogando isso para frente. O próprio significado da palavra procrastinar, ela vem do latim pro, a palavra pro é sempre para frente, ou seja, colocar para frente, e crastinates é a junção dessas duas palavras, que significa amanhã. Nós vamos jogando as coisas para o amanhã. Depois eu faço. Depois amanhã eu faço. Para que fazer hoje? Amanhã eu faço, já eu faço, qualquer dia eu faço. Já viu as conversas que a gente ouve nos corredores? Cara, eu tive uma ideia tão legal. Hoje eu tinha uma ideia. Tá, e aí? Quanto que você vai fazer? Cara, olha, se a gente fizesse desse jeito, olha, se a gente fizesse um projeto aqui na igreja, cara, olha, eu pensei um negócio que se a gente fizesse ia ser tão legal. E por que a gente não marca a data e não faz? É bom, Deus tem interesse nisso, vai ser abençoado, por que a gente não faz? Isso é procrastinar. Sabe aquela conversa? Ô irmão, poxa, que legal te encontrar. Muitas vezes isso acontece muito na rua, né? Você encontra uma pessoa, você gosta muito daquela pessoa, faz muito tempo. Pô irmão, que bom te ver. Vamos marcar um cafezinho qualquer dia? Vamos marcar qualquer dia a gente se encontrar? Vamos marcar já. Às vezes eu pego essas conversas no corredor, eu entro no meio e falo, marca já, seja seu sim, sim, seu não, não. Porque a gente vai procrastinando coisas boas. Não é bom você ir lá na casa do irmão, tomar um cafezinho, bater aquele papo gostoso? Por que a gente não faz isso? Por que a gente procrastina? Por que a gente vai deixando para amanhã? Isso é um sentimento que vai entrando no nosso coração, vai entrando na nossa vida, e a gente cria um hábito de procrastinar. A gente tem um projeto bom, a gente tem uma ideia boa, e a gente joga para amanhã. Não, amanhã eu faço, já é novembro, daqui a pouco é final do ano. Não, daqui a pouco já vai ser Natal, férias, você vai, deixa para depois. Sabe de uma coisa? Já é fevereiro, daqui a pouco é carnaval, vai ter um recesso, vamos deixar para depois de março? Depois é abril, começa a esfriar já em maio, julho, já está frio. Será que vai ser bom para sair? Vai esfriar? Não vai? Daqui a pouco vai chover. E a gente nunca faz. A gente vai deixando sempre para depois. A gente vai procrastinando as coisas. Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu visito, daqui a pouco eu coloco essa ideia. Daqui a pouco eu faço essa ideia que eu tive, depois eu faço. Depois eu preciso conversar com o irmão. É porque precisa ver quanto que vai investir, precisa ver se o irmão da tesouraria vai liberar o dinheiro, precisa ver se o irmão vai fazer o som. Tá, mas é a primeira reunião. Por que a gente não marca? Talvez não vai sair agora, mas o primeiro degrau. Por que a gente não sobe o primeiro degrau? A gente vai procrastinando. Isso é uma característica do ser caído. É uma característica de um ser cheio de pecado,
cheio de problema e ele adulterado por uma raiz pecaminosa. Uma raiz onde a própria Eva, ela procrastina. Quando ela sabe, quando Deus dá instrução para ela, comerás para o homem livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Ela tem instrução certa, ela já tem todas as informações para ser prudente. E quando ela se depara com um ato, ela se depara com uma proposta, ela deveria decidir rápido, ela procrastina. A Bíblia diz que o diabo, a serpente mais sagaz, diz: não é bem assim não. Certamente não morrerás, pode comer, pode fazer isso, vai lá, come da fruta. Não obedeça ao seu Deus, não obedeça ao seu Senhor. A Bíblia narra dessa forma. A Bíblia, ela deixa um versículo só para narrar a procrastinação da Eva. Tem um versículo só para isso, Sassá. A Bíblia diz assim, que a Eva, vendo que a fruta era boa, desejável e agradável para dar entendimento, observando e vendo que ela era boa, agradável aos olhos e desejável, ou seja, ela ficou procrastinando, ela ficou observando, ela teve tempo para ficar pensando, ficar projetando. Será que eu posso ser como Deus? Como é ser como Deus? Ela ficou pensando, ao passo que ela não deveria procrastinar, ela deveria falar: sai para lá. A Bíblia diz: fuja do diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz assim, é o que Eva deveria ter feito. Ela deveria ter tido uma atitude rápida, ela deveria ter uma ação rápida. Vai para lá, sai para cá, sai para lá, serpente, vai para lá, vou para cá, eu vou servir o meu Deus, eu vou obedecer o meu Senhor que me criou. Quem é você? Sai para lá, escuta a serpente e sai para cá, pisa na cabeça dela. Ela deveria ter tido uma ação rápida. E na vida, quando a gente sabe o que tem que ser feito, e quando a gente sabe qual é o certo que tem que ser feito, Márcio, tem que ser rápido. A nossa ação para o justo, ela não deve ser uma ação de procrastinação. O que é bom, o que é certo, o que é correto, o que é bênção, tem que ser feito rápido. O inimigo, ele tem interesse que você cozinhe o galo. Esse interesse é do próprio inimigo. Ele quer que você fique parado. Ele quer que você vá jogando para amanhã as coisas boas. A visita do seu irmão para amanhã, aquele projeto da igreja que você pensou que Deus te abençoou, que Deus te deu a visão, onde a própria Bíblia diz: não negligencie o seu dom. Sabe aquela vontade? Não, amanhã eu arrumo esse cabo, amanhã eu troco esse som, amanhã eu melhoro aquele vidro que está quebrado, amanhã eu arrumo aquela goteira que está caindo, amanhã eu não sei o que. Aí cai na cabeça do irmão, ó. Aí a pessoa passa e diz: amanhã eu compro um tapete, amanhã eu arrumo uma goteira, amanhã eu não sei o que, amanhã eu não sei o que. Aí chega uma hora que a gente se depara com o problema. E é ele, o inimigo, ele quer que você deixe para amanhã mesmo. Ele olha, ali ó, um probleminha que estão deixando ali, ó. Uma hora eu vou usar isso. E ele vai querendo que você vai cozinhando galo, que você não se cuida. Amanhã eu vou me cuidar, amanhã eu paro de tomar refrigerante, amanhã eu vou no hospital, amanhã eu vou procurar um cuidado, amanhã eu vou comer bem, amanhã eu vou começar a tomar mais água. É só essa semana que eu vou comer essas porcarias. É só essa semana que eu vou continuar ruim. É só essa semana que eu vou cozinhar um pouquinho o galo. Porque o inimigo, ele quer que você não faça os projetos para Deus. O inimigo, ele tem interesse que você continue sentadinho onde você está. Quanto mais sentado para ele, melhor. Quanto mais procrastinação você faz para ele, melhor. Ele tem interesse nisso, que muitas vezes você nem coloca os seus projetos, que muitas vezes vai trazer às vezes, até benefícios financeiros. Você vai lá, faz algo, levanta, faz bem, traz benefícios financeiros, você consegue pagar suas contas, você consegue prover para sua família.
você consegue deixar sua esposa tranquila em casa. Muitas vezes a gente tem uma vida de procrastinação, que muitas vezes as nossas esposas, para compensar isso, tem que sair da missão dela, para tentar preencher as procrastinações que os homens deixam por aí. Amanhã eu faço melhor, amanhã eu me dedico melhor. E aí a gente não sabe por conta das nossas dificuldades, porque às vezes a gente tem pessoas sobrecarregadas, porque tem pessoas depressivas, pessoas agitadas, ansiosas, muitas vezes por conta da procrastinação de alguma pessoa. E aí a gente deixa o fardo mais pesado para os outros. Quem tem interesse nisso é a figura do inimigo. Ele tem a figura, ele tem o interesse que você fique parado, que você não faça nada. Por isso o Deus, ele quer o seu envolvimento da melhor forma. Deus é diferente. Deus, ele quer o envolvimento seu. Ele quer você envolvido da melhor maneira possível. Assim como nós lemos agora no livro de Romanos, capítulo 12. Eu sei que nós já fizemos isso no domingo de manhã, mas eu vou repetir de propósito. Perceba só como que Deus, ele inspira o apóstolo Paulo a partir do versículo 3. Ele diz assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Você percebe, irmão Reinaldo, como o apóstolo Paulo, ele é inspirado por palavras de gratidão pela graça. Porque pela graça, pelas misericórdias de Deus, eu rogo-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala pela graça, ou seja, por algo que aconteceu com você. Ou seja, por algo que Deus fez por você, que Jesus, ele não procrastinou. Jesus, ele não procrastinou para que você tivesse a vida. Nós às vezes procrastinamos. Nós muitas vezes, nós não temos muitas vezes a mentalidade do que Deus fez pela gente. A gente não entende o que Jesus fez pela gente, mas ele fez, tá? Ele não procrastinou. Ele foi no inferno. Ele não hesitou em ir na cruz, ele morreu por você. É que isso às vezes a gente não pensa, às vezes a gente não mexe com a gente, talvez isso a gente não para refletir o que foi isso que Jesus fez pra gente. Por isso que nós não podemos cair na tentação de fazermos atividade no ministério. Porque, por isso que Paulo, antes de dar essas instruções, para não ficar parado e você ter o seu envolvimento da melhor forma, ele fala: faça isso pela graça que Deus te deu. Ele está querendo dizer: você sabe o que Jesus fez por você? Ele traz todo esse ensinamento na carta de Romanos, e ele fala: pois tais homens são indesculpáveis, pois todos os atributos visíveis e invisíveis de Deus são facilmente percebidos em tudo que você olha, através da criação. Por isso tais homens são indesculpáveis. Por isso esses homens, eles mudaram e trocaram a justiça pela impiedade, pela injustiça. Por isso o próprio Deus entregou tais homens para uma disposição da concupiscência da carne. E por isso tais homens, eles se entregaram às relações, trocaram as relações naturais de homem com homem, as relações naturais se entregaram às relações impuras, homens com homens, mulheres com mulheres. E por isso trocaram o Criador pela criatura. E ele vem trazendo toda essa história em Romanos, o que eram os judeus, o que eram os gentios, o que era a lei, o que Jesus fez por vocês, Romanos. E aí ele traz no versículo 12 isso: pela graça, pelo que Jesus fez por vocês, por ele ter morrido por você, por ele ter ido para o inferno. Ele não procrastinou, ele não queria fazer. Ele fala: Pai, se puder, afaste de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Mas quando o Pai falou: faça, ele fez. Os apóstolos queriam procrastinar. Pedro fala: não, jamais, tais coisas jamais vos acontecerão. Ele fala: arreda-te daqui, Satanás. Jesus é rápido. Eu vou morrer na cruz pela carne canuta.
Eu vou morrer na cruz pelo Márcio Vilas Boas e vai ser consumado. E rapidamente ele vai e faz. E Jesus, ele não procrastina para que você tenha a vida. Por essa atitude de não procrastinação de Jesus, Paulo ele exorta: agora você se envolva na obra da melhor maneira possível. Não deixe para amanhã. Pela graça, pelo que ele fez, o que você vai fazer agora por Jesus? Trabalhar na obra é trabalhar para Jesus da melhor maneira possível, com essa visão. Eu sei o que Deus fez por mim, o que eu posso fazer para Ele? O que tem que fazer agora? O que eu posso ajudar a igreja? O que eu posso fazer? O que eu posso arrumar? O que está com defeito? O que precisa melhorar? O que eu preciso ajudar? Qual o irmão que está correndo aqui que eu posso contribuir um pouquinho mais? Quem mais eu posso levar o Evangelho? Quanto que nós temos orado para Deus, que é o Deus da seara, para que Ele traga trabalhadores para a seara, porque nós sabemos que a seara é grande. E quanto que nós estamos fazendo para que essa colheita seja grande? Nós estamos ajudando, evangelizando pessoas, convidando pessoas, para que esse jugo não fique tão pesado, baseado no que Deus fez por você, o que você tem feito para as pessoas. Deus, ele quer o seu melhor envolvimento, o seu melhor. Por isso ele usa palavras tais como no versículo 6 do capítulo 12 de Romanos. Ele usa algumas palavras como: tendo porém diferentes dons, segundo a graça, novamente. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquem-no ao ministério. Se ensina, esmere-se a fazê-lo. Se exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, ou seja, sem força, sem ser forçado. O que preside com diligência. Percebe que as palavras de Deus são palavras de excelência? Para você trabalhar na obra de Deus, não tem palavra meia boca, não tem mediocridade, não tem procrastinação. Deus, ele quer o seu melhor envolvimento. O que você pode fazer para Deus? Como que você faz? Você vai jogando para amanhã eu arrumo isso, amanhã, depois eu lavo essa louça, depois eu limpo direito esse banco, depois eu arrumo a goteira, depois eu vou fazer esse curso aí para fazer uma mídia melhor, depois eu faço esse curso para cantar melhor, depois eu compro esse equipamento ou esse material para estruturar melhor a igreja, depois eu vou fazer. Quem tem interesse nisso? Repito, é o inimigo que é aquele que você fica parado. E Deus, ele quer seu melhor envolvimento. Depois eu leio a Bíblia melhor. Como é que você se envolve com as coisas de Deus? Como é que você acorda e você se relaciona com Deus? Você acorda já falando com Deus? Ou você deixa para depois? Você faz tudo e deixa para fazer sua meditação depois, na hora de dormir. Na hora de dormir, 11 horas da noite, eu vou fazer, deixa eu ver o que Deus quer falar para mim, para eu ir sonhando com isso. Talvez por uma osmose, talvez a palavra de Deus entre enquanto eu durmo. E Deus, ele fala: esmere, dedique-se, faça com dedicação. Como que você se relaciona com a meditação de Deus? Você já acorda de manhã, você já quer saber o que Deus tem para te falar? Essa semana foi claro que Deus queria falar para a gente sobre nós sermos gratos. Pregação sobre gratidão, vem depois a meditação que já estava pronta sobre gratidão, treinamento que eu tive sobre gratidão. E Deus me entrega todas essas informações e a gente vai deixando isso para depois. A gente não deixa Deus falar com a gente. Como que você lê a sua Bíblia? Depois eu leio. Depois eu faço um estudo melhor, aí passo um dia, você se envolve com as coisas. Deus é sempre para depois. Na hora eu faço tudo, agora eu vou deixar uns 10 minutinhos para ler a Bíblia. E eu leio rápido, cansado, com sono. Como que você é para Deus? Você vai deixando as coisas para amanhã? Como você faz tudo para Deus revela a sua essência. A maneira como que você faz as coisas revela quem Deus é para você. Não somente na igreja, mas quem você é no dia a dia.
Você percebe que ao decorrer desse assunto de Paulo, ele fala: o amor seja sem hipocrisia, no zelo não seja remisso, chora com quem chora, alegre com quem chora. Se o seu inimigo te faz mal, faça o bem. Não se vingue, ore pelo seu irmão. Você vê que Paulo, ele mistura coisas, depois ele puxa até assuntos sobre autoridade. Sujeite-se às autoridades, pois não há autoridade que não é imposta por Deus. Paulo, ele mistura assuntos do ministério, do trabalho da igreja, com as coisas da vida. E é assim que tem que ser. Não tem como nós misturarmos a igreja da vida. O ministério que eu faço na igreja, o que eu faço na vida, o que você faz na sua casa, é exatamente como você é para Deus. A sua gaveta do seu criado mudo, a sua bolsa, a sua bagunça do seu guarda-roupa, a bagunça que está na tela do seu notebook, em cima da sua prenteadeira, como que você organiza, a louça que você deixa para depois, o trabalho que você deixa para depois, o carro que você deixa para arrumar para depois, tudo que você deixa para fazer para depois, revela exatamente como você é, e sendo que tudo é para Deus. Deus, ele quer o seu melhor em tudo. Ele quer a sua melhor versão do seu melhor em todo momento, para Deus, para a glória de Deus, para que as pessoas olhem: nossa, como que esse irmão, ele não procrastina, como esse irmão, ele é organizado, como ele é diligente, como que ele faz tudo bem feito. Irmão, eu faço isso porque Deus manda. Talvez a única oportunidade que você tem para mostrar Deus para a pessoa é através da sua organização, é através da sua diligência, é através de como você faz tudo bem feito. Como é que é a sua vida desorganizada, deixa tudo para depois, tudo em cima da hora, sai correndo, agora tem que decorar os versículos que o pastor vai falar, tem que fazer, tem que separar as músicas, tem que separar o negócio que teve uma tarefa, tudo na correria. Tem um ministério sábado, você está ali na sexta-noite correndo para fazer. Tem um ministério no domingo, você está ali no sábado da noite, antes de dormir, cansado. Saiba que Deus, ele está vendo que você está procrastinando, você está cozinhando galo para Ele. Ele não gosta disso. Quem gosta disso é o inimigo. Sabe que toda vez que você deixa as coisas para a última hora, quem gosta é o inimigo. O inimigo, ele gosta que você fique parado. Não é bom ficar parado. Não é bom ficar parado. Já dizia o ditado, né? Camarão que dorme na onda leva, né? Mas vamos procurar um versículo para isso? Nunca viu camarão que dorme na onda leva? Cochilou, o cachimbo cai? Não pode ficar parado. Mas vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Esses ditados lembram, né? Até os ditados populares, eles sabem que isso não é bom, mas olha o que a Bíblia diz de ficar parado. O livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. Parado não é um bom lugar. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, ele conta de uma história de um rei que ficou parado. Um rei que procrastinou. Lá no começo da sua Bíblia, depois de Juízes, você vai achar o livro de Samuel. E lá em 2 Samuel, capítulo 11, ele conta em poucos versículos, 5 versículos, ele narra uma trágica história da queda de um rei. Não da queda de um reinado, de uma monarquia, porque por Deus, ele sustenta esse reinado, mas a trágica queda de uma família. Como uma família inteira foi destruída, simplesmente por uma pessoa que ficou parada. Em 2 Samuel capítulo 11, ele diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, ficou parado, ficou procrastinando. No ano que os reis, ele deveria ir para a guerra.
Versículo 2: Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou a dizer a Davi: estou grávida. Em 5 versículos, uma história trágica. Uma família que se acabou. Situação mais trágica. Os filhos de Davi, por conta disso, por conta de um rei que ficou parado. Ele era para ir para a guerra, ele decidiu não ir para a guerra, ele decidiu ficar parado. O inimigo viu e já mandou uma mulher para ele observar, por conta de ter ficado parado. Por conta disso, Davi teve uma vida desgraçada na sua família, uma vida totalmente arrebentada, filhos brigando, um filho matou um outro irmão estuprou a outra irmã, troca de reinado, tudo uma bagunça. Um outro queria pegar o reinado, e ele, no meio da sua morte, no leito de morte, ele teve que resolver essa parada e chamar a mulher, a mãe do outro, para poder fazer ele rei, porque senão o outro irmão queria a sua coroa. Uma bagunça. Os filhos coabitando com as mulheres do pai, em praça pública, terrível. Acabou a vida de Davi. Uma vida familiar destruída porque decidiu ficar parado. Quando ele decide ficar parado e ele peca contra Deus, Deus perdoa o seu pecado, porque Davi se arrependeu do seu pecado, mas as consequências não saíram da vida de Davi. As consequências não saem da nossa vida. As consequências do erro, de nós ficarmos parados, elas não saem da nossa vida. E Davi pagou o preço da sua consequência de ficar parado. Por isso, irmãos, ficar parado não é um bom lugar. Uma história resumida em 5 versículos, ela demonstra a destruição da vida de um rei, o rei Davi, segundo o coração segundo o coração de Deus. Imagina nós. Por isso, irmãos, não fique parado. Não fique parado, não fique ocioso. Reclamamos quando nós não temos o que fazer. Quanto mais nós reclamamos, quanto mais nós olhamos para o erro, quanto mais nós olhamos para pessoas, é sinal que nós estamos parados. Quando você olha para você e você vê que as pessoas estão te incomodando, o barulho está te incomodando, o som está te incomodando, tudo está te incomodando, é alguma coisa em você que você está parado. Você não está fazendo algo. Quem está fazendo algo não tem tempo para ouvir o inimigo. Quem está na obra, quem está se envolvendo, não tem tempo para ouvir o inimigo. Você está tão envolvido na obra de Deus e fazer o melhor para Deus, que você passa que você nem ouve o inimigo. Eu penso que talvez o inimigo ele nem quer conversar com você. Ele fala: isso daí não dá. Vem para a igreja, trabalha, dedica, está envolvida. Vamos pegar um que está ali paradinho. Vamos pegar aquele ocioso, aquele que está ali na sessão da tarde, aquele que está ali no SBT da tarde, ouvindo aquele programa de fofoca, aquele que está parado, não está lendo a Bíblia, está ocioso. Vamos pegar esse daí que está fraco. Quem está fazendo algo não tem tempo para ouvir o inimigo. Envolva-se. Envolva-se. Se você está muito preocupado, se as pessoas estão falando mal de você, se o vizinho está falando mal, se o parente está falando mal, se o irmão gosta, se o irmão não gosta, se a outra igreja não gosta, se o vizinho não gosta, é porque você está parado. Quem está trabalhando não tem tempo para esse mimimi. Quem está ali na obra não tem tempo para essas coisas. Por isso, irmãos, é importante você aproveitar as oportunidades. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado para você fazer algo? Tanto trabalho, essa igreja tem tanto trabalho para fazer, tanto
trabalho nessa cidade, quantas pessoas que você conhece que não conhecem o Senhor? Você tem trocado esse tempo de ociosidade, esse tempo de você ouvir o seu vizinho, ouvir o seu parente, ouvir uma pessoa que está reclamando, essa pessoa está falando mal de mim, e você troca isso para você evangelizar as pessoas, ou você continua na sua ociosidade? Você continua assistindo a sua TV e deixando Deus para depois? Você continua deixando a sua Bíblia para depois? O quanto que você tem aproveitado a sua oportunidade? E o próprio apóstolo Paulo, ele fala disso. Ele fala em Efésios capítulo 5, para você aproveitar as oportunidades. Ele fala, o inimigo, ele tem interesse que você fique parado. O inimigo tem interesse que você não faça nada. O inimigo, ele quer que você não aproveite as oportunidades. E por isso em Efésios capítulo 5, ele fala justamente disso. Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 15. Ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, ou seja, ele fala de prudência, ou seja, prudência diferente, seja prudente. Não como necios, ou seja, que não sabem de nada, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que Paulo está querendo dizer? Aproveitando o tempo, irmãos. Remindo significa aproveitar. Como que você tem aproveitado as oportunidades? Não deixe para amanhã, porque ele diz, os dias são maus. Quando você deixa para amanhã, sabe quem que se alegra com isso? Sabe quem que fica contente? A evangelização que você deixa para amanhã, o ID que você deixa para amanhã, esse nome que você ora, todo dia, todo domingo, você fala, amanhã eu vou ligar, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou visitar, amanhã eu vou andar junto. Sabe quem gosta disso? O inimigo. O mundo jaz no maligno. Ou seja, as pessoas já são do inimigo. Todas as pessoas estão destituídas da glória de Deus. E essa pessoa que você ora, esse seu parente, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu vizinho, o seu cunhado, o seu tio, o seu filho que você ora, se ele não conhece o Senhor, ele jaz no maligno. Ele é do inimigo. E a sua procrastinação só faz continuar que essa pessoa continue sendo do inimigo. Porque com o pecado da Eva, todas as pessoas foram destituídas da glória de Deus. Mas Deus, pela sua graça, porque pela graça, pelas misericórdias de Deus, por Deus ser misericordioso, Ele veio na terra, Ele morreu, Ele foi no inferno, ressuscitou e vive até hoje, para que você pudesse experimentar essa graça e você pudesse dar essa notícia para essa pessoa. Enquanto você procrastina, enquanto você não vai, sabe quem que se alegra com isso? O inimigo. O mundo jaz, o maligno. Ele quer que você continue parado. Ele quer que essa igreja continue parada. É interesse dele que você não saia. Muitas vezes a gente se sente preso, a gente não vai, a gente não consegue se mexer, a gente não consegue sair do nosso lugar, do nosso carro, da nossa casa, das nossas pernas, a nossa saúde. A gente fica preso porque ele tem interesse nisso, na procrastinação, porque ele não quer que você remenda o tempo, porque os dias são maus. A maldade, mal é do maligno, é ele, os dias são deles. Os dias, todo dia é dele, todo dia é mal. O mundo jaz no maligno. Enquanto você não sai, esse mundo continua no maligno. Por isso é importante, irmãos, é importante nós não procrastinarmos, nós irmos. Ele quer que você continue assim, parado, jaz nele. Ele não quer que você visite, ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você faça meditação, ele quer que você continue desse jeitinho, paradinho, sem fazer nada.
parado, procrastinando, cozinhando o galo. Deixa para amanhã, o ano que vem eu leio a Bíblia direito. Amanhã, segunda-feira, eu vou começar a fazer. Mas já é segunda, eu esqueci, deixa para o ano que vem. Ele não quer que você mude os seus hábitos, que você visite alguém, que você se envolva. Irmãos, pelo que Jesus fez por você, pare de procrastinar. Não por você, não pela igreja, não pelo pastor, mas por Jesus. Existe algo, uma oportunidade nas nossas vidas. Existe uma oportunidade nas nossas vidas. Existe uma oportunidade nas nossas vidas. Nós estamos terminando o nosso culto agora. Que os anjos gostariam de fazer. E a gente não faz. Que é levar o Evangelho. Os anjos anelavam fazer isso, dizia Pedro. Por isso é importante, irmãos, que você não deixe para amanhã. O interesse de você deixar de se envolver com toda a dedicação possível de fazer o seu melhor. Esse interesse é do inimigo. É do inimigo, irmãos. Então, pela graça, pelas misericórdias de Deus, envolva-se nas coisas de Deus. Talvez a gente não saiba o tempo que a gente vai ter. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ter para esse nome ser evangelizado. A gente não sabe quanto tempo mais que a gente tem, quando Jesus vai voltar. A gente não sabe a hora, a gente não sabe o dia. E muitas vezes a gente nem se importa com isso. Eu já estou salvo. Esse papo na verdade dá sono, esse papo não mexe com a gente. Por isso que a gente continua parado, porque é pela graça. Quem Jesus é para você? O que de fato Deus fez por você? Você sabe o que Deus fez por você? Isso é claro para você? Por que a gente não fala? Por que a gente não anuncia? Por que a gente procrastina? E nesse momento, eu quero fazer uma atividade com você. Abaixa um pouquinho. Senta do lado do seu irmão. Eu gostaria que você sentasse bem do lado de uma pessoa. A Clarice, que não tem ninguém, pode sentar do lado da Carla Canuto. E eu vou fazer uma atividade com você. E você que está do lado de alguém, dá a mão para o lado dessa pessoa. É uma atividade bem simples. Só que agora, eu vou pedir para você, exatamente, faz igual a tia Bertinha. Tira tudo que está na sua mão, tudo que está te atrapalhando, solta tudo. Eu vou fazer uma atividade bem legal com você agora. Isso, vai lá com o Estevam, vai lá com alguém. Está todo mundo com alguém aí? Eu vou fazer uma atividade com você. Eu vou pedir agora que você solte tudo, tá? Eu vou pedir que você relaxe. Só relaxe. Relaxa. Solta tudo. Está relaxado? Agora você vai ter que relaxar comigo. Agora, para você relaxar, você vai fazer o seguinte: respira bem fundo. Relaxa. Mais uma vez, respira fundo. Relaxa. Solta seus pés, coloca a planta do seu pé no chão. Dá a mão para essa pessoa que está do lado e relaxa. Enquanto você respira fundo, você fecha seus olhos e continua relaxado. E fecha seus olhos. Continue relaxado. E é importante, para que essa atividade seja legal e para que você realmente entenda o que essa atividade possa te ajudar, que você continue com seus olhos extremamente fechados e não abre para nada. Tenta ouvir o som do ventilador, tenta imaginar o som da noite. Respira fundo e relaxa. Relaxou? Isso. Agora a Gabi, se quiser participar, pode participar. Pode fechar seu olhinho e relaxa junto comigo. Respira.
Respira fundo e relaxa. Eu quero que você, nesse momento, você imagine que você está nos últimos 5 minutos da sua vida. Você está prestes a morrer. Você está deitado. Você está fraco. Talvez pálido. Talvez você não consiga conversar muito porque você está fraco. Porque você está nos últimos 5 minutos da sua vida. Nesse momento, você está deitado numa cama, num quarto, e está repleto de pessoas que você ama ao seu lado. Seus irmãos, seus parentes, todas as pessoas que você gostaria que tivesse vivendo os últimos minutos. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado, relaxe, imagine esse momento. Você vai morrer daqui 4 minutos, daqui 3 minutos. Você vai deixar esse mundo. E ao seu lado estão os seus irmãos, está o seu neto, a sua netinha, os seus irmãos da igreja naquela sala. E os seus irmãos, vendo que você está fraco, eles dizem para você: não vá, fique mais um pouco. Continue com seus olhos fechados, relaxando. Imagina os seus irmãos falando: não vá, eu quero ficar mais com você, eu quero tomar mais um café com você, eu quero fazer tanta coisa com você, eu quero evangelizar junto com você, eu quero andar pelos bairros, eu quero cantar mais com você, eu quero ir mais na sua casa. Os seus irmãos da igreja falando: não vá, tenha força. Nesse momento, talvez o seu esposo, ele está do seu lado, apertando sua mão, ele fala: não vá, querida, não vá, tenha força, fica aqui, eu quero te acariciar um pouco mais os seus cabelos, eu quero passar mais um tempo com você, querida, não vá, fique aqui, querida, eu quero te dizer mais que eu te amo, eu quero fazer mais uma viagem inesquecível com você. Não vá, querida, tenha força, fique aqui, força, querida. Eu quero assistir mais filmes com você, eu quero dizer tanto que eu te amo. Não vá, querida. Eu quero passear mais com você, eu quero acordar mais ao seu lado, eu quero ver o pôr do sol com você. Tantas coisas que a gente falou que a gente fazia, a gente não fez. Não vá, querida, fique aqui. Por favor, querida, não vá. E talvez o seu esposo está com você nessa sala. Seu esposo pega a sua mão. Você está fraca. Você está fraco. O seu esposo fala: querida, não vá. Vamos ficar mais juntos. Vamos aproveitar mais nossos filhos. Vamos viajar com nossos filhos naquela viagem que a gente queria fazer. E talvez a sua esposa esteja do seu lado. Ela pega na sua mão: querido, não vá. Aliás, a gente tem tanta coisa para fazer. Quero viajar mais, quero estar mais do seu lado. Querido, não vá. Espera mais um pouco. Seja forte, querido, não vá. Eu quero te esperar chegar cansado no final do dia, fazer um café para você, fazer tantas coisas que nós combinamos juntos. Por favor, querido, fique aqui. Talvez nesse momento o seu pai está com você nessa sala. Ele pega a sua mão e fala: filha, não vá. Filho, fique aqui, não vá. Eu quero aproveitar mais com você, fazer mais histórias com você, pescar mais com você, jogar bola com você. Quero sair com você, eu quero bater um papo com você, filha. Não vá, filha, espere. Talvez a sua mãe esteja nessa sala. Fala: filho, não vá.
sua mãe e diga: filha, não vá. Eu quero conversar mais com você. Vamos fazer mais coisas, tantas coisas que nós combinamos, filha. Não vá, filha. Fica aqui. Talvez nesse momento o seu neto esteja com você, pegando na sua mão e apertando: vovô, não vá. Vovó, não vá. Vamos brincar mais. Talvez o seu filho e sua filha estejam nesse quarto com você, abraçando e pegando na sua mão forte, falando: mamãe, não vá. Papai, vamos brincar mais? Fique aqui comigo. E talvez você tenha os últimos minutos para você pensar em tudo que você queria ter feito. Com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu neto. Por isso, irmãos, a Bíblia diz assim: pode abrir os seus olhos. Portanto, vede prudentes como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, que você tem aproveitado as oportunidades que você tem na sua vida? Não é uma tentativa de trazer a emoção, não é uma tentativa de nós trocarmos a palavra de Deus para a emoção, mas talvez é uma tentativa de nós refletirmos. Talvez a única esperança, talvez a única ferramenta que mexa com a gente e possa fazer de fato nós imaginarmos o quanto muitas vezes nós deixamos as coisas para amanhã. As coisas que os anjos gostariam de fazer, levar o Evangelho. Talvez amanhã a gente não tenha essa oportunidade. Talvez Jesus volte daqui a 5 minutos e essa pessoa não vai ter a oportunidade. Coisas que os anjos falaram: deixa eu fazer, eu quero fazer. E Deus falou: não, vai ser o Diego, vai ser o Márcio, vai ser a tia Lourdinha. E muitas vezes nós não fazemos. Vai ser o pastor Will, e nós não fazemos. Que a gente possa, talvez, dessa dinâmica, dessa atividade, refletirmos que a gente não sabe quais as outras oportunidades, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, aproveita a oportunidade que você tem, da saúde que você tem, do carro que você tem, da igreja, da cidade, dos vizinhos. Faça, vá. Não se arrependa por não ir. Nós temos tudo. E sabe o que nós tivemos agora? Nós tivemos a oportunidade de abrir os olhos e não estarmos vivendo esse momento. Nós podemos abrir os olhos e falar: eu posso ir, eu consigo ir. E que isso seja uma tentativa de fazer que nós possamos entender pelo que Deus fez pela gente, a gente possa fazer pelas pessoas. Amém?